Vamos bater um papinho agora sobre sintomas de trabalho de parto? Então fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romeiro e hoje o nosso papo é sobre sintomas de trabalho de parto. Não ligue se eu chorar durante o vídeo, eu fico super emocionada para falar sobre isso. Mas vamos lá. Eu queria primeiro indicar que você tenha assistido o vídeo anterior, que eu falo sobre as etapas, do trabalho de parto, que são fases, são 3 fases principais. E a primeira delas, que é a parte dos sintomas, as contrações, dividida em mais 3 fases. É importante você assistir esse vídeo para entender como funciona seu corpo e você vai entender melhor ainda os sintomas que eu vou relatar agora. Então, se você não viu, tá aqui, eu vou colocar um card para você, assiste esse vídeo e volta aqui que eu tô te esperando. Já viu? Então vem comigo, vamos lá que eu vou te contar. E para começar, eu tenho um beijo para mandar para Estela Lima, para Larissa Venceslau e para Ana Gabriela. Meninas, um super beijo para vocês. E vamos conversar agora sobre trabalho de parto. Os sintomas de trabalho de parto são muito importantes para você saber qual é o momento de você avisar seu médico, qual é o momento de ir para uma maternidade, qual é o momento que teu bebê está chegando para não ter aquela ansiedade, meu Deus, demora, vai acontecer. Então é muito importante a gente conhecer nosso corpo, reparar o que está acontecendo, identificar o que está acontecendo. Porém, existem alguns sinais que podem acontecer fora de época e são sobre eles também que eu vou falar hoje. Vou começar do começo como sempre? Então vamos lá. As fases do trabalho de parto você já conhece, Ou se não, você já assistiu pelo card que eu deixei. Então, direto aos sintomas. Sabe quando lá pela 35, 36 semanas você vai no seu obstetra e ele faz o exame de toque? Pois é, nesse exame de toque, ele vai avaliar o apagamento do colo uterino. Nossa, que isso? Vai apagar? Vai desligar? Não, não é nada disso. Na verdade, ele começa a encurtar. Ele tem 3 a 4 centímetros e ele começa a encurtar para facilitar a saída do bebê. Geralmente, os médicos vão falar sobre esse encurtamento em porcentagem. Então, já afinou 50%, já pagou 50%, eles vão usar essas nomenclaturas. É sinal que o trabalho de parto vai começar nas próximas semanas. E aí também ele consegue sentir se o colo uterino começou a abrir. Ele é muito fechadinho, ele abre um pouquinho no período fértil da mulher para poder ter o recebimento dos espermatozoides, depois ele fecha de novo, fica bem fechadinho, e agora na hora do trabalho de parto ele começa a expandir de novo, chegando a 10 centímetros de dilatação. Mas isso é lá pra frente. No comecinho de trabalho de parto geralmente não tem dilatação nenhuma. Vai começar a dilatar. Então a gente vai entrar naquela fase latente, que é quando aquelas contrações Braxton Hicks, sabe aquelas contrações indolores? A barriga endureceu, é desconfortável, mas não dói, dura não muito tempo e também não tem regularidade. Acontece um dia, fica 2 sem acontecer, acontece de novo. Agora, se a sua contração começar a ficar um pouco mais dolorida, você vai sentir ela na base da barriga, você pode sentir ela também no topo da barriga e ela acaba assim refletindo também lá no ânus. É uma contração que lembra muito cólica menstrual, mais intensa, tá? Esse tipo de contração, quando ela começa a ficar mais ritmada, e ele pode começar a acontecer, por exemplo, eu até comentei, o meu começou, foi durante uma semana eu tive esse tipo de contração, essa da fase latente, que é a fase que você está ainda tentando dilatar os primeiros centímetros. Pode demorar dias, então se começou a sentir, não precisa desesperar. Só vai ter que ficar mais esperta quando durante a última hora, ou seja, durante os últimos 60 minutos, você teve contrações a cada 10 minutos, isso se você mora numa grande metrópole ou longe do hospital, ou se não, a cada 5 minutos, se você mora no interior e é fácil chegar a um hospital. Porém, antes de ir direto para as contrações, algumas coisas você precisa avisar seu médico se acontecer. Primeira dela, perda do tampão mucoso. Tem um vídeo sobre tampão mucoso, também vou colocar o card aqui para você. Tem um vídeo sobre tampão mucoso que eu explico, tem foto deles para você identificar. É como se fosse uma gosminha que vai sair, não tem dor, não acontece nada. Começou a dilatar, os hormônios começam a deixar esse muco, é o muco que protege a placenta, Ele isola o colo uterino. Esse muco, quando você começa a dilatar, os hormônios começam a trabalhar para poder relaxar o seu músculo, ele pode acabar escorregando. Perder o tampão mucoso significa que o seu trabalho de parto vai começar em até 2 semanas. Você já pode estar em trabalho de parto quando você perde. Não tá sentindo nada, não tem contração, tá tudo ok. Perdeu o tampão, liga a anteninha. Em até 2 semanas começa o trabalho de parto. É legal comunicar ao seu médico, porque ele pode passar algumas orientações específicas para você, tanto sobre o hospital, internação, da folha de internação. Então tem uma série de procedimentos que é legal você conversar com o seu médico se você perdeu o tampão.
coisa é se houver a ruptura da membrana, a ruptura da bolsa amniótica, vazou líquido amniótico. Algumas pessoas confundem um pouco, será que é a urina que está saindo, não estou conseguindo segurar, é uma infecção urinária? Na dúvida, conversa com seu médico. Por quê? Porque a perda do líquido amniótico, quando ele acontece, você já tem que ir direto para um hospital. Eles vão avaliar quanto que tem de líquido e muitas vezes eles vão ter que induzir o parto, porque aumenta muito o risco de infecção do bebê. E a gente não quer isso, né? Então tem que ficar muito atenta a essa perda do líquido amniótico, tá? Começou a vazar um pouquinho de líquido, parece que é uma incontinência urinária, quando você vai ver se tá toda molhada, legal, ir para um hospital. Não tem o cheiro, assim, que eu falo, gente, se for assim mas ele lembra um pouquinho o cheiro de água sanitária, muito pouquinho, tá? Mas não tem cheiro de urina, isso é que importa. Se cheirou ali, não tem cheiro de urina, é melhor avisar o seu médico e correr para um hospital. Ruptura da bolsa com a perda do líquido amniótico é um sinal que você precisa sim ir para o hospital ou maternidade e o trabalho de parto vai começar já já. Um outro sinal de alerta que você deve ir imediatamente para o hospital ou maternidade é se você tiver hemorragia vaginal. Começou a sair sangue, precisa ir. Calma, não vai confundir o tampão mucoso que pode conter, principalmente se for a sua primeira gravidez, que você ainda tem muitos vasinhos ali no seu colo uterino, na hora de descer o tampão ele pode romper os vasinhos, então ele sai com um pouquinho de sangue, não sai com um pouquinho de sangue nele, mas você não tem um sangramento, é diferente um tampão com sangue de um sangramento. Teve sangramento, hora de correr sim para o hospital com a maternidade, é muito importante que você fique bem alerta a isso. No caminho, avisa seu médico. Pega o celular e liga e avisa que você teve hemorragia e está indo para um hospital. E agora que a gente já falou desses casos, né? Gente, uma curiosidade, acho importante contar pra vocês. Tem muita gente que acha que o trabalho de parto é quando rompe a bolsa. E não é isso, tá? Na verdade, a ruptura da bolsa antes do trabalho de parto acontece com cerca de 10% das mulheres. Os outros 90% a bolsa vai romper durante o trabalho de parto. Já tá com contração, tá com dilatação, tá numa fase mais avançada agora do trabalho de parto, né? Já tá com o trabalho de parto ativo, quando você tem a ruptura da bolsa. Ou, muitas vezes, o médico mesmo faz o rompimento da bolsa para acelerar mais ainda esse processo. Mas não espere a bolsa romper para você perceber que está no trabalho de parto. Vamos lá agora falar sobre contrações, dilatações? Então, vamos lá. Antes disso, eu vou falar pra você, se você não tá inscrito aqui no canal, se inscreve. Vem cá fazer parte da família Almanac dos Pais. E dá um curtir também. Quando você curte, os vídeos aparecem para mais mulheres. Eu vou poder ajudar mais mulheres e principalmente produzir mais vídeos pra você, porque com o canal crescendo, a gente consegue produzir muito mais. E vamos voltar. Contração, dilatação. Tá mais ou menos ligado ali, a contração, ela é o seu corpo, né, trabalhando pra colocar sua bacia maior, aumentar a pelvis para poder ter espaço ali para o bebê passar, e com esse espaço começa a acontecer a dilatação do colo uterino. Quando você começar a sentir que aquelas Braxton Hicks, né, que antes não doíam nada, só era desconfortável, começou a doer, começou a parecer cólica, pode ser um sinal sim que você está entrando em trabalho de parto. Essas contrações mais doloridinhas, elas podem durar mais de uma semana, ou elas podem durar horas e você de repente já está entrando nessa segunda fase do trabalho de parto. Então nesse pré-trabalho de parto, elas são mais espaçadas, as contrações duram de 30 a 40 segundos, duração das contrações. E os intervalos entre elas é que é longo. Quando o intervalo entre elas alcançar 10 minutos na última hora, ou seja, na última uma hora, você teve contrações a cada 10 minutos e elas duraram de 30 segundos a mais, é sinal que você já está indo para a segunda fase. Pois na segunda fase, que é quando a contração começa a ficar mais forte, mais dolorida, é hora de você ir para o hospital. Mas agora, se você está começando esse trabalho, começou essa dorzinha, está sentindo aquele desconforto, você pode ficar na sua casa. É uma hora que você pode se alimentar, comidinhas leves, tá? É uma hora que você tem que se hidratar, não esquece da água. Por que eu tô falando pra você se alimentar e se hidratar? Porque se você precisar ir pra um hospital e lá decidirem dar uma anestesia, seja aquela anestesia pra você não sentir dor durante o parto ou pra uma cesárea, você vai ter que ter um período ali de em jejum, né? Umas 8 horas. E você vai ter ainda essas 8 horas pro seu bebê nascer. Então come agora, aproveita, é uma fase que você ainda consegue conversar, você consegue interagir com as pessoas, consegue dar risada, consegue, assim, é uma fase que você ainda tá ali
com você mesmo, porque depois você vai chegar num momento que você vai estar extasiada, você não vai conseguir falar com ninguém, você vai ouvir aquelas pessoas falando, pode até te incomodar, porque você quer ficar mais introspectiva, você quer reparar mais na força, na dor, é uma dor mais intensa. Nesse primeiro momento, você ainda consegue bater um papo, conversar, então dá bem para diferenciar. Sim, existem mulheres que passam por esse período sem perceber que tá nele. Só vai perceber que está no trabalho de parto já está com vários centímetros dilatado. E essa primeira fase, que é a fase que você pode estar em casa, é uma fase que você vai dilatar de 3 a 4 centímetros, precisa chegar a 10. Então até você chegar nesse momento, você ainda tem tempo, pode ficar em casa, pode ficar relaxado. Alertando, eu tô falando isso, né, sobre ficar em casa ou não, se você não vai ter um parto, né, dentro da sua casa, um parto domiciliar, precisa ir para o hospital, é para você essa informação. Vai ter um parto domiciliar? Não, tudo que eu estiver falando sobre ir para o hospital você desconsidera e presta só atenção nos sintomas que eu tô te falando, tá bom? Nessa fase eu queria te pedir para que você pegue um caderninho, uma folha, ou se você tiver alguém para te ajudar vai ser melhor ainda, para você anotar a hora que começa uma contração, a hora que ela termina. E depois, a mesma coisa, começou, terminou. Você tem que fazer duas contas. Uma é a duração da contração. Durante quanto tempo você está tendo essa contração? Por quê? Porque contrações que duram mais de 60 segundos, se você mora longe de um hospital ou tem trânsito como São Paulo, às vezes Rio de Janeiro, você tem que já ir para uma maternidade. Se por um hospital. Agora, se por um acaso a contração for menor que isso, você ainda pode esperar em casa. Então, são dois alertas. Contração acima de 60 segundos. Se tiver mais de 2 ou 3 contrações por hora que estão nesse intervalo, é hora sim de você ir para um hospital maternidade. Se por um acaso a contração estiver menor, dá para você ainda ficar no conforto da sua casa, na sua cama, no sofá, onde você se sentir mais confortável. Acontece sim, de você às vezes ir para o hospital, achar que está em trabalho de parto, chega lá, te examinam, aí a enfermeira fala, não está em trabalho de parto ainda, pode voltar para sua casa. Você pode se sentir assim frustrada, falar, gente, mas eu tô com dor, eu tô com contração, e agora? Por que elas dão essa orientação? Porque é comum a mulher se enganar. Porque ela pode não ter dilatação nenhuma e ela precisa, quando ela vai para o hospital, ela precisa já estar com um pouquinho de dilatação, ela vai estar ali com uns 3, 4 centímetros de dilatação. Ela precisa sim, para poder realmente estar no trabalho de parto ativo e ser atendida no hospital. Antes disso, é muito mais confortável para você estar na sua casa ou na casa da sua mãe, onde você se sentir bem. Porque, imagina se todas as mulheres, sendo que essa primeira fase pode durar uma semana, elas já fossem para o hospital. Você fica uma semana no hospital, não tem conforto, parece estar ali numa salinha fechada, muitas vezes compartilhada. Então, para você sentir a vontade, é importante, tá? Que se você achar que está em trabalho de parto, você tem todo o direito do mundo de ir para uma maternidade. Eu iria. Só que, se chegar lá e falar que você pode voltar para casa, volta tranquila, quer dizer que você ainda tem tempo, tá bom? Então, o primeiro alerta é contração que dura mais de 60 segundos durante uma hora. O outro sinal de alerta para quem mora em grandes cidades é o quê? Ter contrações a cada 10 minutos, com intervalo, né, de 10 minutos na última hora. Isso se você mora longe de um hospital ou se você mora numa cidade grande, vai ter trânsito, pode ser hora de rush. Se por um acaso você achar que, não, eu chego rapidinho, ou se não é noite, é madrugada, dá tempo de chegar rápido, você pode esperar esse intervalo chegar a 5 minutos. Se você tiver contração a cada 5 minutos, aí você vai para o hospital maternidade. A regra geral é a de 5, mas quem mora em grande cidade pode pegar trânsito, etc e tal, é melhor pegar a regra dos 10, assim você não corre o risco de ter um parto dentro do carro, num táxi, no ônibus, e é por isso que tem essa recomendação diferente para cada caso. Contração de trabalho de parto não é sempre igual, tá? Você vai ter nesse primeiro momento, que você vai estar dilatando ali até 4 centímetros, uma contração suportável. Tá? É uma dor, ela dói, é uma cólica, claro que ela dói, mas ela é suportável. Quando você passar para a segunda fase, que é a fase ativa, que daí as contrações vão começar a ficar cada vez mais ritmadas, em espaços mais curtos e durando mais tempo, elas são mais doloridas, bem mais doloridas. E depois você vai ter um último estágio, que é o da transição, que é aquele estágio que a mulher pede, eu quero uma hack, eu quero, pelo amor de Deus, uma cesárea, tira o bebê, não aguento dor. Essa fase ela é muito curtinha, ela é quando você já dilatou tudo que tinha para dilatar e tá só mudando o tipo de contração, porque a última que vai chegar é aquela última que você vai fazer uma força assim, você não controla. Ela chegou, você começa a fazer força, que é a hora da expulsão do bebê, que é o nascimento mesmo do bebê. Então, essas são os tipos de dores. Como que você vai sentir? Como que você vai saber? É comum sim confundir nessa primeira fase do trabalho de parto a dor
com dor de piriri. Sabe aquela dor que você tá, de dor de barriga, de disenteria? É comum acontecer. Inclusive, nessa primeira fase, se você estiver desconfiado de alguma coisa, vai ao banheiro, pode esvaziar. Claro, acontece sim de mulheres defecarem durante o trabalho de parto. Não é raro, e se acontecer com você, não fica com vergonha não. Todo mundo no hospital já passou por isso. Todos os médicos que estão te atendendo sabem que isso pode acontecer. Mas você pode tentar ir antes. Você indo antes, além de você ter certeza que realmente é uma cólica de contração, não é uma cólica de dor de barriga, você também esvazia mais seu intestino e diminui a chance de acontecer de sair um pouquinho de fezes durante a sua força, quando você está fazendo força para o trabalho de parto. Essas diferenças de dores, elas são sinais do seu corpo avisando o que está acontecendo em cada momento, tá bom? Então, no primeiro momento, você vai estar lá só abrindo aqueles primeiros centímetros. O segundo momento que as contrações ficaram mais ritmadas, mais longas, já está dilatando mais, é uma hora mais introspectiva, uma hora que você tem que mais concentrar em você, no seu corpo, no seu bebê. É cansativo. A última parte é muito dolorida e depois entra a parte do nascimento do bebê. Quanto tempo dura cada uma, Mônica? Então, aquela primeira fase que eu falei pra você, que a dilatação chega até 4 centímetros, ela pode durar até semanas, tá? Mas tem pessoas que duram horas, então não existe uma regra, eu não sei dizer quanto vai durar pra você. A segunda fase, que é a fase que é entre 4 e 10 centímetros, dura horas. Tem pessoas que duram 4, 5 horas, tem pessoas que duram 12 horas. Então, é relativo também, eu não consigo, mas eu posso dizer pra você que ela não dura dias, ela dura horas. Aquela última fase, que eu falei pra você que é da dor intensa, ela é mais rápida, ela dura, às vezes ela não chega nem a uma hora, é uma coisa mais rapidinha essa transição, e depois entra a parte do trabalho de parto em si. Um trabalho de parto completo, que é desde a primeira contração que começou a doer, que deixou de ser Braxton Hicks para contração, até o nascimento do bebê, eu não consigo dizer pra você se vai demorar uma semana ou se ele vai demorar um dia. Não consigo, realmente vai depender do seu corpo, cada mulher tem sua anatomia, e se é o seu primeiro filho, ele vai demorar mais. Quando é o segundo filho, o seu corpo já sabe exatamente como ele tem que fazer. Essas fases acabam sendo muito mais rápidas. Então, se você já teve um filho e seu trabalho de parto durou 10 horas, pode ser que nessa agora dure 3, 4. Então, assim, quanto mais experiência seu corpo tem, mais rápido acontece o trabalho de parto. Eu espero que você tenha realmente gostado dessas dicas de sintomas de trabalho de parto e te vejo no próximo vídeo.